Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Seguiremos então com a aula sobre a integral definida e o cálculo de áreas. Vamos falar então hoje sobre aplicações da integral definida. No caso, a aplicação que nós vamos ver aqui são os cálculos de alguns tipos de áreas de regiões planas. Então, nós vamos dividir isso em três casos. Primeiro caso, quando a região está toda acima do eixo x, delimitada pelas retas x igual a A, x igual a B, a função y igual a f de x, que é positiva, tá? E o eixo x. Também vamos analisar o caso 2, quando essa região está toda abaixo do eixo x, e depois quando nós tivermos uma região delimitada entre duas funções, f de x e g de x, então não é mais delimitada nem inferiormente nem superiormente pelo eixo x, e sim delimitada por duas funções f e g, onde uma é maior do que a outra, em algum intervalo, e entre as retas x igual a A e x igual a B. Então, vamos lá para o primeiro caso. Então, é o cálculo da área da figura plana, limitada pelo gráfico da função y igual a f de x, pelas retas x igual a A, x igual a B e o eixo do x, certo? Ou então y igual a zero. A função f é contínua e ela é positiva para todo x no intervalo AB, tá? Fora desse intervalo nós não estamos analisando. Então, neste caso, a área é dada exatamente pela integral de A até B, integral definida, da função superior menos a função inferior, tá? Aqui eu tenho y igual a f de x, e aqui eu tenho o eixo x, que é o y igual a zero. Então, a área vai ficar aqui, o integrando vai ficar f de x menos zero. Só que o menos zero a gente desconsidera aqui, então vai ficar só a integral de f de x, e o elemento diferencial, que é com relação a quem eu estou integrando, o f de x dx, certo? Então, eu tenho a área, essa integral aqui representa para mim a área dessa região S. Então, o primeiro exercício pede para a gente construir o gráfico e esboçar a região, e aí, então, determinar a área da região entre o gráfico da função y igual a seno x, o eixo x, entre as retas x igual a zero e x igual a π, ok? Por que construir o gráfico e esboçar a região primeiro? Né? Essa parte aqui não necessariamente eu precisaria falar para vocês, tá? Porque sem você enxergar a região, fica bem difícil de você entender qual é a área que você precisa calcular, ok? Então, não necessariamente que eu preciso dizer para você, desenhe o gráfico, mas você vai ter que fazer isso por conta de você observar qual que é a região e aí conseguir estabelecer a integral. Bom, para estabelecer a região, para a gente poder mais tarde determinar a área por meio da integral definida, a gente precisa construir o gráfico dessa função. Bom, a função seno é bem conhecida, eu só coloquei alguns pontos aqui bem considerados bem importantes da função, né, pontos de referência para a gente poder construir o gráfico. Então, eu considerei valores de x e a partir da lei da função eu consegui estabelecer os valores de y. Então, construindo o gráfico da função somente entre x igual a zero e x igual a π, somente isso aqui, nós temos essa região aqui que está em rosa, certo? Bom, a integral diz que eu preciso ir de A até B da função f de x menos a função que está aqui na parte de baixo, a função superior menos a função inferior. Só que a função inferior é y igual a zero, que corresponde ao eixo x. Então, vai ficar seno x menos zero, né? E essa integral vem de zero até π. Veja, quando eu estou integrando a função seno x, eu estou integrando exatamente nesse limite aqui, ó, tá? Porque vai somente até seno de x. De 0 até π. Bom, agora a gente procede com a resolução da integral definida. Para estabelecer a integral definida já está aqui, ó, tá? A partir daqui são cálculos, né, para a gente determinar o valor dessa área da integral definida. Bom, a integral do seno a gente viu, né, lá no primeiro dia de aula, relembrou das derivadas.
a integral do seno é menos o cosseno, eu tenho que integrar isso aqui, tenho que aplicar nos limites de integração, 0 a π. Então, eu aplico o limite superior menos o limite inferior. O que eu obtenho, então, que essa área que está em rosa são 2 unidades de área, certo? O próximo exercício não é mais simples ainda de fazer, é uma região bem conhecida de vocês, uma parábola com cavidade para baixo. Determinar alguns pontos importantes aí do gráfico, como os vértices e onde a função toca o eixo x, e a partir daí estabelecer a área da função. O exercício já está resolvido aqui, e eu peço que vocês deem uma olhada depois para o vídeo não ficar muito extenso, ok? Cálculo de área de uma figura plana, só que agora é limitada pelo gráfico de y igual a f de x, pelas retas x igual a x igual a b, e a minha função f é contínua, porém, ela está toda abaixo do eixo x, certo? Então, como que você calcula essa área? Novamente, a integral é definida de a até b, de f de x dx. Mas como toda a região está na parte de baixo do eixo x, né? O que acontece? Quando você calcular essa área aqui, o resultado vai fornecer para a gente um valor negativo, e a integral, né? E nós não temos área negativa, por isso que eu preciso colocar um módulo. Se você não quiser usar o módulo, você pode usar o que eu estava usando até recém, a função superior menos a função inferior. Quem é a função superior? É y igual a zero, delimitada pelo eixo x, que é a reta y igual a zero, menos a função. Então, vai ficar 0 menos f de x. O zero a gente elimina, né? Então, vai ficar menos a integral de a até b de f de x dx, tá? Você escolhe se você quiser calcular a área e depois aplicar o módulo, ou se você quiser sempre utilizar a mesma regra, a função superior menos a função inferior, ok? Então, aqui eu tenho a figura. O próximo exercício está pedindo para eu encontrar a área limitada pela curva. Eu tenho aqui uma parábola com cavidade voltada para cima e o eixo x. A questão é que a parte que eu estou querendo calcular a área, ela está toda abaixo do eixo x. Bom, como é que você faz para estabelecer essa região aqui? Você tem que saber alguns pontos fundamentais. Por exemplo, onde esse gráfico corta o eixo x e o vértice, tá? Aonde corta o eixo x, basta você calcular as raízes, e o vértice você não precisa fazer como você conhecia no ensino médio, né? O vértice da parábola aqui, ela ocorre num número crítico, né? Lembra que o número crítico é uma das condições para ser número crítico é que a derivada primeira é igual a zero, né? Aí você obtinha o número crítico. Bom, você tem uma função extremamente simples, calcula a derivada primeira, igual a ela a zero. Você vai achar o x, depois que você tem o x, você volta na função e encontra o y. Portanto, você tem um vértice em 0 e menos 4. Okay? Você pode utilizar os recursos que vocês têm do cálculo diferencial para encontrar o vértice da parábola, sem precisar lembrar lá daquelas formulazinhas lá do ensino médio, tá? Mas também o resultado vai ser o mesmo, ok? Então, agora a nossa função superior é a y igual a zero, e a função inferior, né, toda a parte de baixo, é a função quadrática. Então, basta você fazer ou o módulo, né, de menos 2 até 2, ou você faz menos essa função que está aqui, 0 menos, né? Aí vai trocar o sinal de todo mundo de menos 2 até 2. Algo interessante que a gente pode fazer aqui é verificar que o lado esquerdo e o lado direito, eles têm a mesma área. Então, não precisa calcular de menos 2 até 2. Você pode calcular duas vezes de 0 até 2. É uma possibilidade aí que é mais fácil de calcular a integral definida quando você tem que aplicar um limite zero, né? Bem, os cálculos se tornam mais simples e a chance de você errar é menor. Então, você calcula a integral. Aqui é uma integral direta, né? A integral da subtração é a subtração das integrais. Você aplica nos limites e você tem uma área de 32 sobre 3 unidades de área, certo? O exercício 4, a região é bem parecida lá com o exercício 1. A questão é que nós temos um tamanho um pouquinho maior. Ao invés de ir de 0 a π, agora foi de 0 a 2π. Então, veja, eu tenho duas regiões, tá? E esse exercício é interessante porque eu tenho uma região
que é toda positiva, que se encaixa no caso 1, e uma região que é toda negativa, que se encaixa no caso 2. Nesse caso, eu não posso calcular a área de 0 até 2π, porque se eu calcular e somar isso direto, né, numa única integral, isso aqui vai zerar, né? Não tem essa área aqui vai zerar com essa aqui, porque a função seno é periódica, a gente sabe que essa altura aqui é a mesma que essas duas áreas são iguais, certo? Então, aqui eu preciso dividir a minha integral em duas áreas, tá? A área 1 e a área 2. Uma integral de 0 até π, cuja a função superior é seno e a inferior é zero, então vai ficar seno x menos zero, que é só seno x, e aqui vai ficar zero menos o seno x, ou então o módulo como está descrito aqui, um de 0 até π e o outro de π até 2π, certo? Então, você tem duas integrais para fazer, de 0 a π e de π até 2π, certo? Quando você fizer essas duas integrais, as duas são integrais diretas, conforme a gente viu no primeiro dia de aula, essas duas integrais, aí nós temos, então, 4 unidades de área. O terceiro caso, como eu já tinha comentado com vocês, agora a minha região plana, ela não vai estar sendo delimitada superior ou inferiormente pela reta y igual a zero ou pelo eixo x, tá? Agora ela vai ser delimitada inferiormente e superiormente por uma função, tá? No caso, a f de x e a g de x. E não importa onde esse gráfico esteja, se está aqui se está aqui no segundo quadrante, no terceiro quadrante, no quarto, se está no meio, não importa. A questão é que a função superior a gente chamou de f de x e a inferior a gente chamou de g de x, tá? O que nós sabemos é que f é maior do que g. É isso que nós sabemos. Bom, como nós vimos até pouco tempo, eu sempre faço a região superior menos a região inferior, né? Aqui você pega todo esse tamanho aqui e subtrai desse tamanho menor. Então, vai sobrar exatamente essa região S que está marcada aqui, certo? De onde até onde? Das retas x igual a até x igual a b. Então, você tem exatamente a delimitação dessa função aqui, certo? Então, veja que eu coloquei outras regiões aqui, tá? Como eu falei, ela pode estar em cima dos eixos, em outros quadrantes, isso não tem problema nenhum, tá? Aonde vão estar essas funções, tá? Isso não tem problema nenhum, sempre a região superior menos a região inferior, ok? Aqui eu dividi em região Rx e região Ry. Por quê? Porque às vezes é mais vantajoso você calcular a integral variando o x, onde o elemento diferencial, a integral que você vai calcular em relação a x, ou às vezes é interessante você calcular em relação a y. A variação no y te fornece uma região melhor do que em x, certo? A gente vai ver a Rx e a Ry. Então, a Rx é uma região que está entre os gráficos, f de x e g de x, elas são contínuas, né? Não pode ter buracos aí. Se tivesse, né, descontinuidades, né, dependendo do tipo de descontinuidade, a gente pode calcular as integrais de funções definidas contínuas por partes, que a gente vai ver isso mais adiante, a gente vai ver isso para P3, tá? Então, não é que eu não posso calcular as de regiões que não são contínuas, que posso calcular, mas dependendo do tipo de descontinuidade, tá? E a gente vai ver isso lá para a prova 3, certo? F de x é maior do que a g de x, ok? E as retas aqui delimitam aqui a esquerda e a direita por x igual a e x igual a b, certo? Então, veja que a variação do x aqui, a variação se encontra no x, de a até b, ok? Aqui é uma maneira de vocês entender o que está acontecendo, tá? Mas não necessariamente que você precisa aplicar cada um. Você vai aplicar de qualquer forma, mas você não precisa seguir cada um desses passos aqui exatamente como está aqui. Naturalmente, você vai resolvendo, tá? Então, o que a gente vem fazendo até agora, ó, esboçar a região, designando quem é a função y1 e quem é y2, tá? Quem é a fronteira superior e quem é a fronteira inferior, achar o menor valor x igual a e o maior valor x igual a b, né? Porque é de a até b, certo?
esboçar o retângulo vertical e designar por ΔX a largura do retângulo. Isso que eu lembro que eu falei para você que o ΔX, que nós conhecemos como a base do retângulo, ele se torna, né, que vocês viram isso, eu acredito, nas derivadas, né, o elemento diferencial dx é o mesmo ΔX, que é a base do nosso retângulo. Isso é os diferenciais, né, a gente vê lá na parte de derivadas. Então, dx e ΔX é a largura, é a base do meu retângulo, né? Expressar a área do retângulo de acordo com a região superior menos a inferior, vai te dar a altura do retângulo e a base é dada por dx. Então, isso aqui, ó, é o meu retângulo. E eu vou somar todos os retângulos, né? Então, eu construí um retângulo e vou somar todos os retângulos por meio dessa integral aqui. Integral de A até B. Certo? A gente vai fazer isso naturalmente. Veja um exercício, ó. Determinar a área da região limitada pelos gráficos dessas duas funções aqui. Então, eu tenho uma parábola e tenho uma reta, certo? Uma das primeiras informações que você precisa tirar desses elementos aqui, antes de plotar o gráfico, é se existe algum ponto em comum com elas. Porque se tiver, por exemplo, dois pontos em comum, talvez a região esteja definida entre esses dois pontos, que seria o ponto A e o ponto B. Talvez essas funções aqui, elas se encontram em algum momento. Como é que você vai fazer isso? Calculando os pontos comuns, ou os pontos de intersecção entre essas duas funções. Como é que você calcula ponto de intersecção? Y é igual a parábola, y é igual a reta, y é igual a y por transitividade, isso aqui vai ser igual a isso aqui, certo? Daqui nós conseguimos então uma equação do segundo grau, cujas raízes são menos 1 e 3. E para essas raízes aqui, a gente volta e substitui em qualquer uma delas, porque é ponto de intersecção, a gente obtém os pontos menos 1 e 5, 3 e menos 3. Ou seja, essas duas funções possuem dois pontos de intersecção. Aonde? Em menos 1 e 5 é um ponto e 3 e menos 3, ok? A reta por dois pontos passa uma única reta, então não é difícil a gente desenhar, basta você dar dois pontos. Um ponto, na verdade, dois pontos já tem aqui, né? Você sabe que a reta passa por esses dois pontos, então já é suficiente. A parábola ainda você precisa ver se o vértice dela, pelo menos, né? Ou se ela corta o eixo X em algum ponto, talvez, né? Vejam que o gráfico ficou aqui embaixo, ó. Então, a parábola aqui, ó, que você calcula o vértice por derivada primeira, né, a definição lá de número crítico, né? Então, o vértice aqui é 0 e 6, certo? E se encontram nos pontos aqui, ó, menos 1 e 5 e menos 1 e 5, 3 e menos 3, tá? Então, é essa região aqui que nós temos que calcular a área. Quem que é a região superior? É a parábola. Quem que é a região inferior? É a reta. O retângulo que eu peço para traçar é aqui, ó. Traz um retângulo aqui. Com esse retângulo que você desenha paralelo ao eixo Y, você sempre vai enxergar quem que é a região superior e quem que é a região inferior, tá? Se você traçar um retângulo aqui, ó. Ai, prof, como que eu sei que é a superior e a inferior? Bom, se traçar um retângulo aqui, essa parte superior vai bater aqui em Y. E essa parte inferior vai bater aqui em Y, né? O que é maior, o que bate lá em cima ou o que bate aqui? É o que bate lá em cima, portanto, a função superior é a quadrática e a função inferior é a reta, certo? Sendo assim, de onde até onde vai a minha integral, né? Por isso a importância de você marcar bem os pontos aqui no gráfico. Esses pontos são fundamentais. Não tem como você fazer esse gráfico com menos pontos do que isso, tá? E se eu estou marcando todos os pontos aqui e também identificando as funções, vejam que em todos os gráficos eu estou identificando o eixo, identificando os gráficos das funções e identificando os pontos onde a gente vai delimitar a nossa integral, né? Vai calcular a nossa área, ok? E vocês precisam fazer a mesma coisa para eu saber que você sabe qual é a região superior, qual é essa função, qual é aquela função, aonde são os pontos de intersecção, aonde é o vértice. Esses pontos, fundamentalmente, você tem que me dar. Você tem que fornecer. Você tem que me fornecer um gráfico
Ele é aproximado, mas ele é muito próximo da realidade, tá? É um esboço muito próximo da realidade. Então, a integral, a variação de x, vai de onde até onde? Vai de menos 1 até 3. Da função superior menos a função inferior. Aqui é interessante você organizar esses elementos, né? E você vai ficar com essa função do segundo grau aqui e você passa a integral, né? Calcula a integral de cada uma delas e aí depois aplica o limite de integração. Nós temos uma área de 32 sobre 3 unidades de área. Esse próximo gráfico aqui, esse próximo exercício, trata então sobre duas curvas. As duas são parábolas, né? Você precisa determinar então os vértices e também determinar o ponto de encontro dessas duas, os pontos de intersecção dessas duas funções. Como? É só igualando, né? Se você igualar as duas aqui, você vai achar os valores de x e y que satisfazem, né? Que no caso é o ponto 0, 0 e o ponto 2 e 4, ok? Quem é a função? A área está aqui, ó, né? Você traça um retângulo aqui, ó, tá? Quem que é a parte de cima do retângulo? É a função 4 menos x ao quadrado. Quem que é a parte de baixo do retângulo? X ao quadrado. Então, a função superior, né? É menos x ao quadrado mais 4x menos essa função que está aqui, ó, ok? Integral da onde até onde? Variação em x. De 0 até 2, ok? Integral bem tranquila, integral de potências também, e aí você tem 8 terços. Um outro exercício bem interessante é parecido com o exercício que a gente fez lá no caso 2, ok? Aqui também você vai precisar dividir, porque nesse terceiro quadrante a função superior é x na terceira, e nesse quadrante x na terceira é a função inferior. Então, você vai precisar dividir isso aqui em duas integrais, foi o que a gente fez aqui, tá? Então, vocês estudem bem esse exercício aqui, vou deixar para vocês estudarem, ele está resolvido bem certinho aqui, e aí vocês deem uma estudada nele, façam os gráficos, tá? Porque não existe assim, eu vou ficar olhando e na hora eu sei fazer, tá? Isso não existe. Então, você precisa desenhar esses gráficos, desenhar outros gráficos, né? Acompanhar lá a lista de exercícios para você entender bem como é que funciona esse processo, certo? Então, lembra que a gente falou da região X e eu falei que às vezes uma região ela fica melhor representada se a variação dos limites de integração não são em X, são em Y. Isso é bem interessante em alguns tipos de regiões, tá? O procedimento para calcular é o mesmo, só que o meu retângulo agora, ao invés de vertical, ele é um retângulo horizontal, tá? Então, essas diretrizes são parecidas com a outra, só que a minha função, a minha variação agora vai ser em y e não em x. Então, eu tenho que inverter a variável livre das minhas funções, ó. Antes, era y igual a f de x, agora não, é x igual a f de y. Preciso inverter tudo porque é mais interessante para mim, certo? Vejam por que é mais interessante, ó. Se você calcular a variação superior menos inferior, vai te dar mais trabalho, bem mais trabalho se você calcular isso aqui com relação à região X. Veja que você teria que calcular 4 áreas diferentes, ou pelo menos 2, né? Porque aqui a região superior é uma e aqui, né, desse lado aqui, a região superior é essa e a inferior é essa. Mas aqui não, a região superior é essa e essa aqui é outra, não é mais a parábola. Mesma coisa para essa parte aqui. A superior é a y igual a 0 e a inferior é essa função aqui. Nessa partezinha aqui também já mudou a função superior. A inferior continua a mesma, mas a superior mudou. Então, você consegue calcular a área dessa região com relação a x? Consegue, mas ela é mais trabalhosa. Então, ela é mais conveniente você calcular em relação a y. Você olha da direita para a esquerda. A função da direita menos a função da esquerda, porque a da direita é maior do que a esquerda, certo? Quando você faz isso, veja que essa variação acontece entre menos 2 e 2. Aqui está invertido, tá? Era para estar menos 2 aqui e 2. Então, isso aqui acontece de menos 2 até
de menos 2 até 2. Veja que eu inverti os eixos, certo? O gráfico, o eixo está igual, o que eu inverti foi a característica da função, né? Não é que está invertido. São duas funções que a variável livre é a variável y e não mais a variável x, certo? Bom, o que você precisa fazer aqui? O mesmo que você fazia antes. Você precisa encontrar os pontos de intersecção entre as duas funções. A questão é que agora é tudo em y. Quando você encontrar o y, você precisa voltar e encontrar o x. Como são pontos de intersecção, tanto faz qual das duas você substitui o y para encontrar o valor de x, certo? Você precisa calcular o vértice das duas funções, porque elas são duas parábolas, é interessante você saber o vértice, e saber quem é a fronteira direita e quem que é a fronteira esquerda, porque é a direita menos a esquerda, certo? Vejam, de menos 2 até 2, toda essa variação aqui, né, nos pontos de intersecção, da função de esquerda menos essa função aqui, a função da direita menos a função da esquerda. Então, vai ficar y ao quadrado, essa função aqui, menos essa função aqui. Ou seja, essa função, essa parábola que está aqui, y ao quadrado, menos essa outra que está aqui, certo? Aqui como você tem a região de cima é igual à região de baixo, você não precisa calcular duas vezes, ou de menos 2 até 2. Basta você calcular duas vezes a integral de 0 até 2. Ok? Aqui é bom você organizar melhor, que ela simplifica o integrando, para você não se complicar nas continhas dos cálculos depois. A integral é uma integral direta, a regra da potência, né, o inverso da regra da potência para as derivadas. E a área dessa região, então, é 32 sobre 3, certo? Esse exercício eu também quero comentar com vocês, porque trata-se de um exercício em que a região é delimitada por 3 funções. Não são somente por 2, e sim por 3 funções, tá? Esse exercício está na DIVA também, tá? Então, além dos exemplos que eu estou fornecendo aqui, existem mais alguns exemplos lá no livro da DIVA, tá? Que é o nosso livro de referência. E esse aqui, se eu não me engano, está lá também, ok? Bom, se você tem 3 funções, podem ser que essas funções tenham pontos de intersecção 2 a 2, né? Pode ser que essa primeira função tenha algum ponto de intersecção com essa e também tenha com essa. E que essa aqui tenha com a primeira e também tenha com a segunda. Entendeu? Então, você precisa fazer os pontos de intersecção 2 a 2. Foi isso que eu fiz aqui nesses 3 casos, tá? Eu fiz a intersecção entre essas duas aqui, depois eu fiz a intersecção da primeira com a terceira, e depois o último caso que sobrou foi a intersecção, não, eu fiz da primeira com a segunda, depois a gente fez a segunda com a terceira, e depois a gente fez a primeira com a terceira, tá? E são as 3 aqui, certo? Aqui você tem uma função do terceiro grau que você precisa encontrar as raízes. A questão é que existe só uma raiz real, as outras duas são complexas. Então, somente elas se encontram no ponto x igual a 2. Quando x é 2, o y vale 8. Substitui em qualquer uma delas. Okay? A intersecção dessas duas aqui também quando você vai calcular a intersecção das duas funções, você encontra uma função de terceiro grau, que também possui uma única raiz real. Quando x é 0, o y, a raiz no caso é 0, tá? Para encontrar o y, você vem em qualquer uma delas aqui, substitui x igual a 0, você vai encontrar o y. Então, o ponto de intersecção é 0 e 0. E as duas aqui, você vai ter uma reta, e o ponto de intersecção é menos 4 e 2, certo? O x é menos 4, quando você encontrar o x, que sai daqui, né? Você encontra aqui o x igual a menos 4, e aí você encontra o 2. E, conhecendo essas figuras, conhecendo todos os pontos de intersecção, conhecendo essas funções, você consegue estabelecer, então, a região, né? A região vem de menos 4 até 2, né? Eu poderia calcular uma integral direta de menos 4 até 2? Não posso, né? Por que eu não posso? O que está me impedindo é a região superior, a fronteira superior? Não, essa tudo bem. A fronteira superior é sempre a mesma.
o problema é a região, a fronteira inferior. De menos 4 até 0, a região inferior é a reta y igual a menos x sobre 2. E de 0 até 2, a função inferior é x na terceira. Então, eu preciso dividir essa área aqui nas áreas A e na área B. Uma integral que vem de menos 4 até 0, da função superior, menos a função inferior. E uma outra integral de 0 até 2 da função superior, que é 6 mais x, menos a função inferior, que é x elevado na terceira. Preciso dividir, não por conta da região superior, porque ela é a mesma para as duas áreas. O problema é a região inferior, que é diferente, certo? O que eu acabei de falar está descrito aqui, dividi então em duas integrais. Uma delas é 12, a outra é 10, formando então 22 unidades de área, ok? Então, revejam mais alguns exercícios lá do livro, exercícios resolvidos, exemplos, e além dos exemplos, então, vocês têm uma lista bem interessante de exercícios aqui para vocês resolverem com relação, então, a aula dessa semana sobre integral definida e área.